Mar, oiço, maroiço. Do maroiço espreito o mundo. E o mar é que nos une. E dá vida à comunidade do canal, com Manuel Tomás, Manuel Serpa e Armando Castro. Partir na voz do vento, ouvir. A todos os ouvintes da Rádio Pico e a todos aqueles que, espalhados pelo mundo, nos seguem noutras plataformas digitais, cumprimentar a equipa técnica formada pelo Paulo Renato na realização, o Bruno Fernando Teixeira e João Fontes. Nós hoje vamos ter um programa muito especial. Continuo a falar? Um programa de pesca, todo feito por especialistas, exceto eu. Só tenho uma especialidade, que é comer peixe, gosto muito de peixe. Ainda há 15 dias comemos um rabilo depois do programa, que foi um espetáculo, mas hoje é tudo gente entendida em pescas. O Eugênio Leal, que continua sempre presente connosco, que já foi diretor regional das pescas, Armando Castro, que trabalhou na direção regional das pescas, o Manuel Serpa, que é um especialista na pesca do peixe-rei, ninguém o bate, e temos o nosso convidado, esse sim, o supremo especialista deste programa, José Eduardo Jorge, natural das Ribeiras, a residir presentemente na Madalena, e que é um homem que tem uma frase lapidar que o define, que é: tudo o que é pesca interessa-me. Quem diz isto é uma frase de filósofo, é uma frase de quem domina e quem se interessa de uma forma extraordinária. De resto, começou aos 14 anos, a sua vida é feita de experiência feita, passo o pleonasmo, com 14 anos a experiência acaba por ter um sentido muito forte na evolução e na profissão da pessoa, mas também tem formação académica, frequentou a Escola Profissional de Pescas de Pedrosos, uma célebre escola que formou muita gente e que o Eugênio Leal, enquanto diretor regional das pescas, de certeza que teve bom relacionamento com esta instituição. Por isso está tudo lançado para um programa de pesca. Hoje que o mar até está manso, só a chuva que está brava hoje, mas o mar muito manso, é tudo convidativo para que pesquemos atum e não só. O Eugênio Leal tem a palavra. Mais muito bom dia, muito boa tarde, melhor dizendo, e desejar a todos também uma santa e feliz Páscoa. Eu queria, em primeiro lugar, uma nota prévia, possamos assim dizer, mas que está relacionada com o tema hoje da pesca, e para a qual manifestar a minha satisfação e de grande parte, eu diria da grande maioria dos feialenses, de congratulação também por, na passada quinta-feira, ter sido aberta uma peixaria na Ilha do Faial. Uma peixaria que é pela primeira vez neste século que me lembro de haver uma peixaria autónoma das grandes superfícies ou do mercado municipal. Tive ontem a oportunidade de por lá passar, cheguei pouco depois da inauguração, estava casa cheia, para além dos convidados, muita gente para comprar peixe, muita gente que sei que depois passei por lá, voltei a passar à tarde, que ainda continuavam a vender peixe, e portanto as pessoas que iam saindo depois também satisfeitas por de facto o Faial ter passado a dispor de um espaço próprio para a venda do peixe, contíguo muito ali à zona do Continente, do hipermercado Continente, bem localizado, a apresentação de excelente qualidade, quantidade e variedade, que me levou até a dizer, quando entrei, já há muito tempo que não vi uma coisa destas no Faial. Mas fui logo corrigido,
por também um empresário da área da restauração, e que também tem descendências aqui da Ilha do Pico, é o Hélder Castro, que todos nós conhecemos, proprietário do restaurante Conto da Doca, passa a publicidade, e que me corrigiu logo e disse: tu nunca viste uma coisa destas no Faial. Portanto, esta é de facto uma manifestação de congratulação e de satisfação por ter acontecido. Logicamente que só estou aqui a falar neste programa porque os empresários são da Ilha do Pico. Portanto, uma empresa que também passa publicidade, se chama Pico Oceano, e que, portanto, tiveram a iniciativa de proceder à abertura deste espaço, que não era para ser ali, mas depois já falaremos sobre isso, e que, portanto, vem dar dignidade ao Faial, vem dar oferta também às pessoas que têm um espaço idêntico no Pico. E que sei que tem um espaço idêntico no Pico. Aliás, tive a oportunidade de conversar com com a empresária, a Esperança de nome, enfim, a quem manifestei e desejei bons sucessos. Portanto, é um espaço que vem dignificar, uma oferta que vem dignificar também o Faial, a cidade da Horta, e que espero, portanto, como disse, que tenham sucesso. E gostava só de fazer esta referência do seguinte: isto é um exemplo do que nestas duas ilhas pode e deve ser feito. E já é feito. Desta vez foi um empresários do Pico que vão ao Faial, mas há certamente também empresários do Faial que vêm ao Pico. Portanto, e é isto, o mercado de qualquer uma destas ilhas, a população que tem, em dois, 1 mais 1 é melhor do que só um, isso não tínhamos dúvidas. Por isso é que o nosso programa são conversas do canal. É a comunidade do canal que está em evidência, é isso que a gente tem que quer viver e defender. Exatamente, e isto ganha sinergias, e isto é positivo, isto é bom para todos, para a comunidade de lá, para a comunidade de cá, e portanto deve ser de facto, acho que este é um bom exemplo. Eugélia, desculpa, neste caso 1 mais 1 não é igual a 2. Exatamente. É mais do que 2. É mais do que 2, tens toda a razão. 1 mais 1 é mais do que 2, tens razão. Porém, e queria aqui também fazer esta salvaguarda, se por um lado há satisfação por termos aquele espaço no sítio onde há também uma grande indignação por parte dessa mesma população. E indignação porquê? Porque foi inaugurado um mercado há 2 anos na Ilha do Faial, na cidade da Horta, onde tem um espaço para uma peixaria. Já por várias vezes abriram um concurso. O concurso ficou sempre, que saiba, deserto. E há pouco tempo voltaram a abrir outro concurso. Não apareceu ninguém. E a Urborta, empresa municipal, tomou a iniciativa, ao que sei, portanto, tomou a iniciativa de convidar estes empresários para se abrirem a peixaria no mercado. Sim, aceitaram, acho que já tinham equipamento adquirido, e quando parece que, posteriormente, foram informados que, afinal, havia problemas e que já não podiam se instalar no mercado. Os problemas surgem da concorrência, de alguns concorrentes, ao que julgo saber, ao que me informaram, que não pelos empresários serem do Pico, queria que fique aqui claro que não há nada contra o facto de ser da Ilha do Pico, mas pela sua mentalidade, pela mentalidade desses empresários, que ainda não perceberam que quando vamos para o fim do primeiro quarto de século deste 21, que a concorrência é fundamental e que sem concorrência não há evolução. Talvez este seja uma das razões pelas quais o Faial tem vindo a não ter a dinâmica deve ter. Porque quem tem empresários destes, ou com empresários destes, não se chega longe. Portanto, eu queria dizer que, de facto, a contestação é por não terem ido para o mercado, que era para o qual foram convidados, mercado o qual ainda tem uma loja do Triângulo, que vende muitos produtos
da Ilha do Pico, hortícolas, a maioria talvez dos produtos hortícolas que é lá vendidos é de um produtor, de um horticultor, que vende os queijos, que vende produtos da padaria, como do Pico, como do Faial, e que, portanto, ia dar uma dinâmica nova ao mercado da horta. Não quiseram, portanto, não foi os empresários que não quiseram, foram os responsáveis, mas que fica aqui, e isto também queria dizer, perante, simultaneamente, da congratulação e da satisfação de ter aberto esta peixaria, que fique aqui a questão de que não há nada, as pessoas não têm, os faialenses não têm nada contra o facto de os empresários do Pico não terem ido para o mercado, para o espaço da peixaria. Portanto, feita esta, e julgo que isto é importante também para que se explique, para que isto fique clarificado, porque às vezes também há mal entendidos e, portanto, julgo que isto é importante. Eu gostava de saudar o José Eduardo e, portanto, para ver aqui um jovem pescador de uma nova geração, que iniciou, disse o Manuel Tomás, com 14 anos, não foi? E que, portanto, hoje é um empresário de sucesso. Gostaria de lhe fazer uma primeira pergunta. Quem começou, como julgo que começaste, na pesca do atum, numa embarcação de 28, 30 metros, enfim, felizmente já com melhores condições de habitabilidade e de navegação, e que um dos objetivos era pescar muito, era a quantidade, portanto, o que era o mais importante. Hoje tens uma embarcação com pouco mais de 12 metros, 12, 13 metros, e em que o objetivo já não é a quantidade, o objetivo é precisamente pescar a qualidade de peixe e que ela tenha bom preço. Como é que, nesta tua evolução da vida de pescador, como é que analisas isto e como é que gostaria que fizesses uma pequena análise desta situação, desta passagem, que quer queiramos, quer não é assim, não foi assim tão lenta como isso. Boa tarde a todos. Antes de mais, quero agradecer à Rádio Pico pelo convite. Quero agradecer ao Sr. Serpa, ao Sr. Manuel Tomás, ao Sr. Armando Castro e ao Sr. Eugênio Leal, que também têm bastante experiência na área da pesca. E é como o Sr. Eugênio disse, os barcos hoje em dia, o nosso objetivo é pescar pouco e termos mais rentabilidade, ou seja, mais qualidade no pescado e vender mais em fresco, enquanto que nos anos passados era tudo para as conserveiras e o preço era bastante mais baixo. E pronto, é basicamente isto. Bom dia a todos também, e sobretudo os dois uma boa Páscoa feliz para todos. Os Açores têm a seu favor uma grande mais-valia, que é a zona económica exclusiva. A nossa ZEE tem quase 1 milhão de quilómetros quadrados. E nessa ZEE há a investigação científica, há o controle dos oceanos, mas também há a pesca. Nós não temos uma plataforma contínua, todos nós sabemos, como alguns países têm. Temos proeminências, elevações, temos bancos conhecidos, o Dom João de Castro, o Princesa Alice, o Condor, e temos sítios onde se pode pescar. Pescar demersais, o conhecido peixe de fundo, e pescar os pelágicos, os tunídeos, que passam aqui na sua rota obrigatória, migratória e obrigatória. O José Eduardo tem um barco bivalente, isso é fundamental. Ele tem um barco preparadíssimo para os demersais, para o peixe de fundo, e ao mesmo tempo preparadíssimo para os tunídeos. Isso é uma enorme vantagem, porque, como nós sabemos, há demersar peixe de fundo que nós temos, por exemplo, o goraz, que atinge preços elevadíssimos, e naturalmente o José deixará de pescar tunídeos se convier
pescar demersais, ou pescar... Agora, por exemplo, os nossos pescadores de costa das embarcações pequenas estão todos atrás do imperador, do peixe imperador. Porquê? Porque na lota vale 25 euros o quilo. Nós não podemos esquecer isto. E são vantagens enormes que um pescador tem. O José Eduardo está aqui, na minha perspectiva, por 3 motivos. Foi convidado porque é importante que nós todos saibamos das nossas áreas e, sobretudo, possamos ajudar, porque este programa deve ter essa intenção, ajudar. O José Eduardo está aqui porque é um pescador de fama, é um pescador que alberga os companheiros e faz deles uma família, é muito conhecido, é corajoso, tem muita coragem e é persistente. Isso é uma qualidade. Depois, o José Eduardo está aqui porque tem esse barco bivalente, que vai, de facto, buscar mais-valias. E está aqui. O terceiro ponto, finalmente, porque é importante o José Eduardo e nós todos dizermos ao Pico e ao Faial e às ilhas que a pesca vale a pena. A pesca já não está associada ao miserismo e ao alcoolismo e um maltrapilho descalço. A pesca é hoje uma arte digna e que é rentável, bem rentável. E como nós no Pico fizemos há pouco tempo um esforço enorme para que a vinha voltasse ao que era, e hoje há jovens, muitos jovens, metidos nas vinhas, porque valeu a pena. Este programa, não só por causa dos seus responsáveis, mas por tudo que envolve o programa, tem que ter uma carga pedagógica. E, portanto, a presença do José Eduardo aqui também é isso. Tem uma carga é dizer que a pesca é muito importante, é uma área muito importante. Nós não temos no apogeu da pesca, que o Rogério e o Armando tiveram nisso, não temos das grandes traineiras e tudo isso, mas estamos na pesca seletiva, ou seja, uma pesca que é importante, que dá dinheiro. E por isso a minha pergunta já para o José é: José, tu podes dizer a toda a gente que a pesca é apetecida e rentável da maneira que tu a fazes? Sim, a pesca é rentável porque eu também faço uma seleção de peixes, ou seja, apanho os peixes que têm melhor valor comercial, ou seja, apanho o gorage, apanho o cherne e faço de uma forma que não é devastadora, ou seja, faço linhas de mão, nunca usei palanque de fundo na minha vida e faço linhas de mão e depois faço os tenídeos, na altura mais à frente, na altura que os tenídeos passam, também para aliviar um bocadinho a pesca dos demersais, para dar também outras oportunidades a outros barcos mais pequenos que fazem essa pesca, porque quantos mais barcos a pescar a mesma coisa, o valor comercial desce mais também. E pronto. Diz-me uma coisa, é só mais uma pergunta. Tu és capaz de dizer aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes, da pesca que fizeste, por exemplo, no ano transato, qual foi a percentagem de demersais e de pelágicos? Ou seja, apanhaste quanto de gorás, por exemplo, e quanto de petonídeos? O ano passado não pesquei gorás. Mas um ano normal. Apanhei 5, 6 toneladas de gorás, se calhar 2 ou 3 toneladas de cherne e tenídeos é conforme o ano. Sim. Andei à volta das 200 toneladas por ano. Dentro da minha ignorância da pesca, há um peixe que eu gosto muito e que ainda não ouvi falar hoje aqui nele, que é o rocaz. O rocaz não faz parte da tua emenda, ou há pouco? O que é que se passa? Porque eu gosto muito do rocaz. Aliás, costuma-se dizer que uma salada de rocaz é quase uma salada de lagosta, não é? O que é que se passa com o rocaz? O rocaz é uma espécie que só dá nos bancos ou então junto à costa. E eu não estou autorizado para pescar cá. Como o meu barco é costeiro, é da pesca costeira, então só estou autorizado a pescar 3 milhas para fora. Aliás, acho que é 2 milhas da costa. E por isso não apanho o rocaz. É uma espécie. Também é um peixe que nunca é muito abundante. É sempre poucos peixes. O peixe é muito caro. É caro. Mas realmente há pouco. Mas não dá muito interesse para... Por aí, não é? Não sei o que é que... Mas está explicado, muito bem.
Desculpa lá, Força. os pequenos pescadores dos barcos, os que apanham, levam para a adega e comem-nos. Portanto, é por isso que não se vê por aí. Eles não são em grande quantidade, portanto, esses pescadores que os apanham levam-nos para a adega, convidam os amigos e esses comem-nos. Não é? Aparece sempre algum na lota, mas é uma espécie que é sempre pouco peixe. Estás prestes a iniciar a safra do atum, não é? Sim, sim. E mais ou menos quantos dias costumas ficar no mar sem vir à terra? Como é que vocês gerem toda essa situação? Depende muito da viagem, é conforme o que a gente encontra. Se encontramos pescado bastante, voltamos rápido, que apanhamos e temos forma de regressar mais cedo. Se não, às vezes é conforme 6, 7 dias, 8 dias, chego até 10 dias. Levam cartas para jogar? Ou cantam, levam violas, cantam, como é que é? Também temos cartas, mas jogamos poucas cartas. Quando o tempo resta é mais para descansar. José Eduardo, supõe que tu fazes esses dias em função, portanto, do peixe que existe e das condições, portanto, também de condições de habitabilidade e, portanto, da embarcação. A pesca de fundo, percebi que utilizas linhas e anzóis, mas não palangre. Porquê é que nunca pensaste, ou se já chegaste alguma vez a pescar sem ser a tua embarcação de palangre? O que é que tu pensas do palangre? E o que é que pensas de uma outra arte que não é de linhas, portanto, que são as redes de emalhar, que eu recordo-me que na altura, tanto que eu via críticas e, enfim, eu via pescadores a dizer que o peixe ia desaparecer, que ainda, como do palangre também eu vi muitos pescadores dizerem. Lembro-me uma vez, um pescador, dos melhores pescadores de São Miguel, no gabinete do Dr. Adolfo Lima, secretário, a dizer: o senhor secretário vai querer uma abrótia daqui a 3 ou 4 anos e não vai ter abrótia para comer. Portanto, todos devem ter ouvido dizer que o palangre e as redes de emalhar eram prejudiciais, portanto, a esta sustentabilidade da pesca. Pronto, na pesca de fundo, quantas marés, quantos dias normalmente é que fazes de pesca e qual é a tripulação, mais ou menos quantos marinheiros tens, qual é a tripulação que tens? Eu, em média, faço 3, 4 dias e uso sempre a mesma tripulação, porque como vou às duas artes, a arte dos demersais e dos pelágicos, uso sempre a mesma tripulação, assim tinha que estar a despedir uns e contratar outros, é uma complicação. Então, uso sempre as mesmas pessoas, somos 7, se apanhamos menos de 20 momentos e pronto, basicamente isso. Com respeito às redes de emalhar e ao palangre de fundo, eu nesse aspecto não gosto daquelas artes, sinceramente. Porquê? Porque sou um apaixonado pela pesca e acho que aquilo desvasta um bocado os nossos mares. Ou seja, as redes largam-nas muito junto à costa. As pessoas que vão pescar de pedra para apanhar um peixe que era, pronto, o que a gente pescava aqui há anos, que ia para a costa para apanhar uns peixes para levar para a adega ou para levar para casa para comer. E as redes às vezes chateiam bastante as pessoas. A mim não me faz grande diferença, mas defendo que penso que se as redes e o palangre de fundo se deixar de existir, íamos ter peixe para muito mais anos. Isto é a minha opinião. Se calhar nem todos estão de acordo comigo, os que fazem esse tipo de pesca, mas é a minha opinião pessoal. Não tens com certeza dificuldade da tua tripulação, porque se percebe deve ser uma tripulação mais ou menos fixa, não é? Portanto, não deves ter problemas de recrutamento de mão de obra. Mas, de uma forma geral, por exemplo, aqui no Pico, há dificuldade em recrutar mão de obra, portanto, para serem pescadores, uma vez que o Serpa disse aqui, na sua intervenção, e muito bem, uma que hoje se verifica, de facto, é que os pescadores de hoje não têm comparação com os pescadores de há 30, 40 anos, já para falar dessa altura. Porque, de facto, houve uma evolução muito grande
e houve também a dignidade do pescador. E, portanto, os pescadores hoje em dia têm uma dignidade como têm, como tu disseste, os da vinha e como qualquer outro indivíduo. Um profissional hoje que queira ser, seja ele mestre, motorista ou marinheiro, portanto, o pescador que queira fazer a sua vida, eu presumo que deverão ter boas soldadas, portanto, que a remuneração ao final do mês ou ao final do ano deve ser compensatória, embora percebamos que isso depende muito, está muito dependente também das condições atmosféricas. Por exemplo, este ano os meses do princípio do ano, dezembro, não foram grande coisa, mas portanto julgo que deve ser compensador. Quem pesca aqui, que seja ao palanque, ou ainda quem pesca ao atum, que necessite de maior mão de obra, há mão de obra disponível para exercerem a atividade. É porque parece-me que vejo ainda muito, pelo menos pelo Faial, ainda muitas tripulações ou muitos marinheiros que não são nada daqui, qualquer problema da sua origem de ilha, não é? Mas que não são oriundos, portanto, desta zona do arquipélago, e outros, inclusivamente, no caso concreto da Madeira, que tem também uma tradição muito grande de pesca do atum. Há gente disponível para ir para a pesca. Desafio-te como o Manuel, fazer o mesmo desafio que o Manuel Serpa te fez aí, a dizer: vale a pena ser pescador hoje em dia nos Açores? Eu acho que valer a pena, vale a pena. Agora, a dificuldade de pessoas já. E nesse aspecto eu acho que o nosso governo teve um bocadinho de culpa nisso. Por exemplo, eu quando fui para o mar, fui por conta da Secretaria. A Secretaria, nessa altura, promoveu Podes especificar o ano em que foste? 88. 1988. O Eugénio era Diretor regional. Aliás, ele disse-me há pouco que primeiro foi tripulante do Pérola de Santa Cruz. Foi. Portanto, foi do mestre Herculano, exatamente. Ainda sequer fui bem tripulante, e fui lá como observador, só para ver pescar atum. Que a Secretaria promoveu essa iniciativa, porque os jovens que tivessem cédula e quisessem ir ver a pesca do atum, para futuramente, se lhe interessasse, continuarem, e eu comecei, foi assim. Fui o primeiro ano, e depois aí já fui tripulante. Mas voltando um bocadinho atrás... Já foste tripulante logo no primeiro ano? Não, no primeiro ano foi mesmo fui só por conta da observação. Secretaria. E tinhas alguma compensação? Recebia 30 mil escudos por mês, que recebíamos. Nada mal na época, mesmo em 88. Era mais ou menos, e mesmo assim, o mestre Herculano, que foi o mestre com quem eu fui, no fim, eu dei o dinheiro para dentro e ele dei-me quase a soldada completa, já nesse ano. Boa. Foi. Boa. Era um homem generoso, o mestre Herculano. Mais generoso, muito boa pessoa. Mas havia mais qualquer coisa que a gente queria Eu ia saber. perguntar. Também, força. Já que estamos a falar em rendimentos, e se vale a pena, se não vale a pena, há uma pergunta que eu te queria fazer, Zé Eduardo. Da safra do ano 2020, posso saber quanto é que tu repartiste pela tua companhia a cada um dos marinheiros? Repartimos mais de 30 mil euros líquidos. Por um trabalho de 6, 7 meses? Sim, um trabalho de 7 meses. 7 meses. Quer dizer, é mais do que um professor. Portanto, Os jovens que estão a ouvir, que pensem Há bocadinho em o outras... Sr. General tinha-me feito uma pergunta que era o trabalho a bordo. O trabalho da pesca é como outros trabalhos quaisquer. Temos que escolher uma equipa, e desde o momento que a gente tenha uma boa equipa, temos sucesso. E é isso que acontece comigo. Tento também pagar o que acho que eles têm direito, e a partir daí a gente temos também pessoas qualificadas a trabalhar connosco. Já foste buscar gente à Madeira? Sim, já fui. Vigias, mais isso. Alguém específico, com uma função específica? Sim, uma sim? função específica, vigia. E vigias aqui nos Açores são poucos. Depois também... Conta lá, isto há muita gente que está a ouvir-nos, e vigia para essas pessoas, pode ser o vigia da baleia, outra coisa qualquer. Explica-nos lá qual é o papel do vigia. É o vigia do atum. Mas o que é que ele faz exatamente? É vigiar de manhã à noite com o binóculo, a observar que agarras, para depois detectar o atum. E dar indicação. Dar indicação.
daquele Já estado. agora, José Eduardo, explica porque é que o sinal da cagarra, onde há cagarra, geralmente há atum. Nem sempre, mas muitas vezes há. Já agora, para que as pessoas percebam, porque isso foi uma das coisas que eu comecei nas pescas, e, portanto, gostei logo de saber porque é que o sinal da cagarra é sinal do poder haver atum. É fácil de perceber. É porque os atuns secam os pequenos pelágicos, ou seja, secam os charros e depois as cagarras estão lá para os comer. E então é por isso que as cagarras estão sempre com os atuns. É tudo um meio de sobrevivência. José Eduardo, eu vou-te pôr uma questão que eu considero importante. Tu és mestre de um barco e és negociador. Sim ou não? Sim. Sim. Esse fator é fundamental, ou seja, o facto de vires com uma pesca com toneladas de peixe para a terra, começas a negociar no mar. Sim, E vendes a quem dá mais. claro. Portanto, e essa faceta é muito importante, ou seja, o facto de controlares a tua pesca e venderes bem a quem entendes é fundamental para o rendimento. Sim, eu acho que sim. Isso é... Às vezes mais vale uma boa venda do que uma boa pesca. José, uma coisa muito importante. Nós habituámos-nos, quer dizer, eu sou do tempo em que nós víamos aqui à Madalena todos os dias ver chegar as traineiras. As traineiras vermelhas, digamos assim, vinha todos os dias ver as traineiras, Mestre Jaime e companhia, vinham ver as traineiras. Depois, naturalmente, os barcos com autonomia própria aguentavam muito tempo, dias e dias fora, porque tinham condições, não é verdade? Tinham condições para isso. Hoje, mesmo que houvesse uma fábrica para receber atum, atenção, tirando os barcos dessa própria fábrica, o atum hoje é vendido quase todo em fresco. Concordas comigo ou não? A parte do atum em si, albacora, o bonito não, o bonito é todo para as conserveiras. Será sempre para conserva. Mas o outro peixe é vendido diretamente, ou seja, em fresco. Sim, 95% é todo em fresco. Estão a ver, isto é fundamental, ou seja, o rendimento é muito maior. É muito maior. E o mestre não é só mestre de uma companhia, é um negociador que consegue dinheiro para a sua companhia. Como é que é difícil gerir a venda de peixe? É um bocado. Explica-nos porquê. É um bocado porque temos várias pessoas no mercado. Mas essas pessoas são conhecidas e já estão no mercado? Sim. Vocês conhecem essas pessoas, estes compradores? Sim. Esses compradores conhecemos. A gente fala com o comprador para vender o peixe. Ele oferece tanto, a gente depois fala com outro, ele oferece X. Depois, se a gente vende uma viagem, o outro já fica chateado da gente não ter vendido para a outra. E depois, pronto, é uma questão da gente ir conversando e tentar levar a coisa por bem, para ser bom para todos, e funciona mais ou menos assim. O atum em fresco é vendido sobretudo para onde? Madeira? Sim, temos compradores da Madeira. Sim. Que é que o compra, mas o atum não vai para a Madeira. Sim. Uma grande parte dele só se quando na Madeira não há atum. É vendida para os mercados espanhóis, italianos, França também. E isso é um mercado absolutamente seguro nesta espécie, neste tipo de atum? Sim, nesse aspecto eu não estou muito à vontade para falar nisso, porque vende ao comprador e depois isso é negócio lá com ele, quando ele manda o peixe para fora. Mas até aqui tem corrido bem. Mas vocês nunca tiveram nos últimos tempos dificuldades em vender? Era isso que eu ia perguntar. Dificuldades em vender? Não, a gente às vezes vende por preço que não queríamos. Não queria, pô. Isso acontece. Por exemplo, este ano o rabelo está a ser vendido por um preço um bocado rasório. Para a qualidade de peixe que é, muito barato. Está entre os 4 e os 6 euros de média e temos com a cota esgotada. O que isso... Mas é estranho, e porquê que isso acontece? Porque não sei se é derivado ao mercado também, se é derivado às quantias que há, que isto vai para os mercados japoneses. A Covid terá alguma influência nisso também? Se calhar também tem, para a restauração
E para isso também tem impacto sobre isso. Mas já, por falar em Covid, eu percebi há dias, em conversa contigo, que no ano passado não foi um ano mau de pesca para ti. Apesar Não. da Covid, que foi Não, um foi bom um- ano de pesca. O ano começou mal. Começamos com o Covid, já ria um bocado tarde, e os preços no início foram muito baixos, mas depois, ao decorrer do verão, os preços foram aumentando e depois, no fim, estavam bastante bons. Estavam melhores que as expectativas. Pois também houve uma animação no verão turística interilhas, não foi? Muita gente andou por aqui. Sim, e segundo li notícias do próprio continente, nível nacional, que as pessoas, o facto de não terem ido aos restaurantes que passaram, verificou-se que houve um aumento de consumo do peixe em casa. Portanto, pela necessidade e pelo gosto que têm, e que houve de facto um aumento da procura de peixe. Os contratos, não te quero entrar nos íntimos dos teus contratos, mas geralmente são cumpridores, portanto, eu recordo-me daí há uns anos no Faial, um dos problemas era que havia muitos compradores, alguns deles até, enfim, também não quero aqui ser nada de xenofobia de continente e de Açores, mas que vinham cá, estavam-se aí uns meses, lá vai a primeira partida para fora, vai a segunda, ainda não veio o dinheiro da primeira, mas já vai a terceira, e isso levou a criar vários problemas a muitos pescadores. Felizmente aqui as coisas estão mais regularizadas, sente-se que há alguma dificuldade também no cumprimento dos prazos de pagamento do prazo de pagamento dos contratos, sem querer, logicamente, que entres aí na questão negocial. Também já tivemos os nossos desfoques, já vendemos e não nos pagaram. Mas normalmente até tem corrido mais ou menos bem. Às vezes os compradores também não podem pagar nos dias do contrato, mas falam connosco, nós aguardamos mais uns tempos e pronto, é como tudo. Também a agricultura, também às vezes é assim. E desde o momento que eles valem em pagar, já é bom. Gostava-te mais ainda de fazer uma pergunta que é relativamente às restrições que existem sobre a pesca em determinadas áreas, nomeadamente em alguns bancos. Se achas que isso tem resultado e se achas que deve continuar. Eu sei que muitas vezes muitos pescadores na altura contestaram essa medida porque ia ser a miséria para a pesca, seria a ruína para a pesca. Eu pessoalmente não tenho essa opinião, porque eu gostava de saber qual é a tua opinião sobre a situação da interdição, que é interdita com um objetivo claro, que é o da recuperação dos estoques. Eu acho que a recuperação é importante. Fechar, por exemplo, um banco, como está o do Condor fechado já há uns anos, para ver a evolução dos peixes lá, com as pesquisas que se faz, para ver se criou mais peixe, se está a render. Agora, fechar muitos bancos ao mesmo tempo, isso aí não vai ser bom. Não vai ser bom porque, ao fechar muitos bancos ao mesmo tempo, sobrecarrega os outros. Ou seja, a pesca de imersão, que é feita pelo palangre de fundo e para as linhas de mão, se tiverem só 3 ou 4 bancos para pescar, é mau, porque os barcos vão pescar todos ali e então ali já não se passa nada. Vai limpar mesmo tudo. O que eu acho que é fechar uns e abrir outros. Porque... Posso continuar? Vamos continuar aí, sim. Há uma coisa, o Eugénio falou de restrições e falo de prémios, que não existem. Mas eu tenho uma experiência de San Diego, na Califórnia, com um amigo que era amigo do Armando também, os capitães da Baía de São Diego, naquela altura eram todos do Pico, os grandes capitães da Baía. E um era meu companheiro, meu amigo de escola e vizinho e tal. E eu inteirei-me bem daquela situação. Os barcos, os atoneiros de São Diego, iam pescar sempre com um fiscal americano no comando. E era obrigatório retirar das redes todos os golfinhos.
Aliás, morreram 2 indivíduos das Ribeiras nessa operação. Quer dizer, tinham que saltar para a rede e retirar os golfinhos. Uma operação arriscadíssima e demoradíssima. Ajudou a fechar a pesca em São Diego. Tinham que fazer isso. Portanto, em 1000 atuns poderia haver 100 golfinhos. Nós temos aqui, nós, uma arte única. Poucos países no mundo praticam essa arte. Praticamos nós, o arquipélago da Madeira, creio que o País Basco, na Espanha, e pouco mais, que é salto e vara. As Ilhas Canárias também. As Ilhas Canárias. Portanto, é uma arte absolutamente seletiva. Não toco num golfinho. Eu espero que a União Europeia olhe para isso. Porque esta gente merece um prémio. Porque seleciona a pesca, vai buscar só aquele peixe. Mas ninguém deixou de haver aquela embrulhada toda de atus, tira para fora e golfinhos. Aqui nós pescamos com salto e vara. Nós e o País Basco e as Ilhas Canárias e a Madeira. Essa gente que pesca assim merecia, de facto, da União Europeia uma palavra de estímulo, de apoio e um prémio por fazer isso. E ainda não dá-me a impressão que há muita gente na União Europeia que nunca percebeu o que é isto, porque também não tinha percebido o que era a pesca artesanal. Quando a senhora veio ver, é que disse, me parecia-me que era outra coisa. Claro que sim. Parece que a senhora devia ser uma frota grande que andava para aí, uma lanchinha que anda ali. É preciso perceber as coisas. Mas neste caso, a parte seletiva que existe na nossa arte de pesca merece, de facto, ser aplaudida e ter um prémio. E o José concorda. Concordo plenamente. A nossa arte é uma arte bastante seletiva, como eu disse, é a pesca 1 a 1, e o prémio que a gente queria era mais um bocadinho de cota. Exatamente. Porque chegamos a uma altura quando há alguma abundância de atum, a cota fecha, por exemplo, no mês de junho ou julho. E depois, no final da época, temos o atum que tem um valor comercial bastante bom, normalmente para o mês de outubro, novembro. O pouco atum cá tem um valor comercial bastante bom. E depois de não termos cota já não conseguimos apanhar. Sobretudo voador ou ainda mesmo? Para tudo e voador. Temos uma os cota... outros pescam de rede e também... Não é. Tinha que haver aqui... Tens toda a razão. Aliás, recordam-se de, em determinada altura, havia observadores a bordo das embarcações por causa do Dolphin Safe, porque exigiam, era a própria, quer dizer, era a comercialização para o estrangeiro, e nomeadamente para os países europeus da conserva, e nomeadamente da Itália, que era o principal comprador das conservas de atum dos Açores, que tivessem lá o Dolphin Safe, e para isso... havia os observadores, ainda tem os observadores, e que havia fiscalização da própria União Europeia, que vinham verificar se havia ou não havia em todas as embarcações observadores, e alguns conflitos até que chegou a haver em algumas traineiras. Felizmente nunca houve acidentes de maior. Mas tens toda a razão, quer dizer, a pesca é de facto uma pesca altamente seletiva e que não é reconhecido pelas instituições. Há um lobby também. E devia ser, com certeza. Memórias do Canal, através da literatura. Na rúbrica Memórias do Canal de hoje, vamos utilizar um livro do Dias de Melo, que se chama Na Memória das Gentes, o livro 1. Resultou de umas entrevistas feitas no final dos anos 70, princípio dos anos 80, que ele foi fazendo a várias pessoas de várias profissões, e esta entrevista
foi feita, portanto, eu vou ler bocados de uma entrevista que foi feita ao Júlio Brum, de Santa Cruz das Ribeiras, em 29 de 10 de 1980. Este senhor Júlio Brum era pescador de atum. Portanto, aqui o texto tem pergunta e resposta. Portanto, vamos começar com a atividade do Sr. Júlio Brum no barco na Pérola Açoriana. O senhor vai-me contar a sua vida de pesca na Albacora, a sua vivência a bordo, quer dizer, as condições de vida, a alimentação, etc. Quando eu comecei, as condições de vida eram fracas. A gente nem sequer tínhamos uma cozinha. Usávamos um fogão primos, mas só se usava quando não se apanhava peixe, que era no porão que a gente punha e aí fazia um caldo de peixe. Se queria comer um chicharrinho frito, cada qual levava a gordura de sua casa ou assim alguma coisa que quisesse aquecer, uns torresmos ou linguiça, mas a pessoa levava de casa. Comprava-se pão, 3 pães a cada um. Depois, sobre o Carmona. Mas o barco já tinha boas acomodações, já sabe. Tínhamos acomodações porque era uma traineira grande. Tinha acomodações para toda a tripulação. Tinha quarto de banho, tinha refeitório, tinha uma mesa grande para a gente comer. A gente comia quase todos à mesa. Tinha uma loca para a gente arrumar assim uma coisa que levava de casa. Tinha um guarda-fato para a gente botar assim uma roupa. Era uma traineira grande, pois tinha condições. Enfim, a gente apanhava muito peixe, mas é como já disse, era vendido barato, pois também não era à metade, como as outras traineiras. Já nesse tempo as outras traineiras era tudo a metade. Metade para o armador, metade para o pescador. Mais tarde, eu até por acaso é que disse alguma coisa acerca disso, porque não estava certo a gente ir fazer a pintura ao barco, não ganhavam dinheiro e as outras traineiras estavam com um contrato de metade e todavia modificavam. Ele até ficou aborrecido e coisa, e que não podia fazer, enfim, que não dizer isso aos outros mestres. Se não fizer isso, vai perder uma parte da companhia. Mas ele depois concordou e passou à metade. E aí a gente até foram a treineira de mais peixe muitos anos. Mas bem sabe, não podiam partir melhor porque já sabe, estavam em conjunto com o Salazar. Porque o Salazar quase sempre apanhava menos em relação à gente. E aquilo era depois dividido por todos, pela tripulação, que eram 30 e tal homens, as duas tripulações. Depois, memória, no Dom João de Castro. No Dom João de Castro a vida então era melhor. Aí começou diferente, porque era metade. Mas então já ia o Carmona a partir do que eu já disse, também já era metade. Mas íamos para ali, já o senhor Pessanha dava dinheiro para a alimentação. Comecei com 17 escudos e meio de alimentação por dia, eu e os meus companheiros. Depois foi subindo, até hoje, já este ano, já está a 100 escudos a alimentação. Depois a gente então já compra queijo, compra marmelada, compra carne, compra vinho, compra arroz, compra uns frangos quando entende que quer comer frangos, ou carne de bife, ou qualquer coisa. Depois a gente passa uma alimentação razoável. E é como já disse, o peixe tem ido sempre elevando e agora já foi a 15 escudos este ano. Um outro trecho, vamos saltar, memória do mestre José Gaspar. Sabe alguma história do mestre José Gaspar? O mestre José Gaspar andava no Andorinha, que era o seu barco, e era mestre e dono. Numa viagem que foram parar à Graciosa, um dia de muito bom tempo, e foram todos para a terra. E depois o homem foi para a terra e deu um passeio lá pela areia, e viu a areia andar de roda com sargaços, a fazer assim como um funil, e mandou parte da tripulação para fora da lancha, que fossem deitar outra âncora ao mar e que amarrassem as escotilhas e que viessem todos para a terra porque vinha muito mau tempo. Ora, os tripulantes que viam um dia de verão diziam: este homem não está no seu juízo, não está no seu juízo. Com este bom tempo, não. Mas fizeram o que ele mandou e foram para a terra. Ó mestre, o que é que o mestre viu? E ele diz: eu vi qualquer coisa que vai vir muito mau tempo e quer toda a gente aqui em terra. E o mau tempo veio. Calhou com muita sorte que o barco escapou. E o mau tempo passou e o barco escapou. E depois, então, mais tarde, é que eu soube, então, que o que ele tinha visto lá na praia a fazer aquele funil com as areias, que é que tinha sido o motivo do mau tempo e vinha-se aproximando e que veio mesmo.
Muito bem, e Dias de Melo a dar-nos aqui uma ideia do que é que se passava com os homens do mar daquela época. E porque o nosso convidado é das Ribeiras, vamos ouvir agora um homem das Ribeiras que canta muitíssimo bem. Tu de certeza que o conheces, chama-se Manuel Costa e vai cantar A Barquinha Feiticeira. Ao mesmo tempo vamos ver algumas imagens que têm a ver com tudo isto que nós estamos aqui a fazer hoje. Então vamos lá, A Barquinha Feiticeira. A barquinha feiticeira vai sulcando o mar irado, enquanto as ondas da praia nos trazem saudades de um ente adorado, enquanto as ondas da praia nos trazem saudades de um ente adorado. Vai a barquinha vogando de por ondas sobre o leito, traz com ela o meu amor, com elas saudades que tenho no peito. Traz com ela o meu amor, com elas saudades que tenho no peito. Ó mar salgado e ladrão, contra ti tenho mil queixas. Quem hás de levar, não levas. Quem hás de deixar, para meu mal não deixas. Quem hás de levar, não levas. Quem hás de deixar, para meu mal não deixas. Ó Deus de amor e bondade, ente divino sem par, faz com que a pobre barquinha não seja perdida no meio do mar. Faz com que a pobre barquinha não seja perdida no meio do mar. Aqui de uma das minhas lembranças de há muitos anos, de há muito tempo, que é o tamanho das treineiras. Eu vi o Carmona, treineira muito grande, e o Salazar, treineira muito pequena. Eu devo confessar que naquela altura que eu era salazarista, todos éramos,
criança, com pouco mais de 10 anos, aquilo incomodava-me e achava isto, porque é que o Salazar era tão pequeno e o Carmona tão grande, quando o Carmona já não era Presidente da República e o Salazar continuava a governar nisto tudo, porque é que o Salazar era pequeno. E já agora eu tive a mesma frustração, já adulto, já profundo conhecedor da história de Portugal, tive a mesma frustração quando cheguei a Guimarães e vi a estátua de Afonso Henriques, tão pequenina, ao pé do castelo, quando a imagem que eu tinha era do primeiro rei muito grande, muito forte, e eu fiquei muito frustrado. Bom, mas não é disso que o nosso programa trata. Voltemos ao Zé Eduardo. Há ali uma história interessante daquilo que o Dias de Melo transcreveu, que é a alimentação. Eles é que levavam a sua alimentação, depois, a partir de uma dada altura, a COFACO dava-lhes 17 escudos e meio por cada pessoa para a alimentação do dia. E agora, como é que é a alimentação na tua sofisticada treineira? Como é que se passa? A alimentação é a treineira que dá, a gente é que dá tudo. Como é que tu fazes para ter sempre os produtos? Conta lá como é que é. Eu, no início da época, como o meu barco é mais pequeno, não consigo levar muita carne de cada vez. Mato sempre 2 porcos, uma vitela, e guardo em terra, em frisas, e depois vamos levando conforme as viagens. Quando chegamos à terra, o cozinheiro vai e abastece o barco, a frisa do barco. E tu é que decides a emenda de todos os dias? Não, isso é a parte do cozinheiro. Tens um cozinheiro? Tenho um cozinheiro. Tem um cozinheiro formado. Cozinheiro a tempo inteiro? Sim. Boa. É cozinheira a tempo Muito inteiro. bem. É porque pensam que não, a alimentação a bordo é muito importante. Claro. É muito importante porque o pessoal, tendo bem alimentado, já está sempre mais bem disposto. E É um fator importante. é um fator importante. E o vinho, há vinho a bordo? Ou Sim, não há vinho a bordo. Do teu vinho? Não, Nem sempre. É de um vinho de um tripulante meu também. Muito bem. Com moderação, tem limitações, moderação. tem X copos ou X canecos por dia. No meu barco, O vinho branco dele é muito bom, é só por isso que eu estava a perguntar. Ó Zé, a vida a bordo é complicada. Não é complicado. Não é complicado. A gente ali a bordo é quase como uma família. Como o Sr. Serpa sabe, a gente já temos ali marinheiros que já fazem parte da mobília. E tu não os marinheiros, deixas. E tu não os deixas. marinheiros de 18 anos, 14 anos, 12 anos, que trabalham comigo. Mas que já tinham experiência quando foram trabalhar contigo? Sim. Já tinha trabalhado com eles nas treineiras grandes, nas treineiras do Atum. E depois contratei-os para trabalharem comigo. Quando é que tu e até hoje resolveste? são comigo. Quando é que tu resolveste ter a tua própria treineira? Foi quando houve ali uma época que o atum enfraqueceu aqui nos Açores. O atum enfraqueceu, depois houve dificuldade em pessoas, depois contratou-se pessoas de Cabo Verde E da Madeira? e eu pensei que tinha capacidade para trabalhar por minha conta, que não precisava estar sujeitando a certas e determinadas coisas, e então foi aí que comecei. Comecei com uma laxinha de boca aberta, trabalhei com ela 4 anos, depois mandei fazer um barco em Vila de Conde polivalente em alumínio, trabalhei com ele 9 anos e depois comprei este barco que tenho agora. Muito bem. Tu, quando estavas nas treineiras grandes, qual era o teu... Eras pescador ou tinhas outra função? Tive 6 anos de pescador e depois fui para a Baía de Horta de contramestres. Na altura que o meu primo foi a mestrar a treineira, eu entrei como contramestre. E estive lá com ele. E, portanto, foi de contramestre, passaste para mestre da tua própria... Exatamente. Muito bem. Bom, isso é só para dizer uma coisa, não se esquecer de vos dizer, o cozinheiro é um amigo nosso, é do Campo Raso, é o Humberto. Tinha que ser dessa zona. Não, tinha mas que é ser, engraçado, tinha que o ser. Zé Eduardo fez estas coisas acontecem, fez uma adega, foi no Campo Raso, não há nenhuma festa no Campo Raso em que ele não esteja presente, ele faz parte do grupo, e, portanto, em todas as ocasiões, passou a ser um elemento do Campo Raso por causa do Humberto. Claro. O Humberto é que fazia essa ligação. E ele tem estado doente e tal, mas é possível que caminhe e continue. Eu hoje ainda queria dizer uma coisa, o que ele disse no princípio, e muito bem, mas é preciso esquecer do nome, ela chama-se Esperança. Portanto,
É um bom sinal. Disse Esperança. Não disse. A senhora do... Disse. É. Aliás, ela disse-me, Não, eu chamo Esperança, por isso é que eu aqui estou. Exatamente, estou só a lembrar que ela chama-se Esperança. Portanto, o que ela faz deve trazer esperança. Com certeza. E olha, e os feialenses mais ainda Ainda e bem. desejam muito sucesso. Eu queria só dizer para aqui terminar, eu ouvi a entrevista, da parte da entrevista que o Dias de Mel fez ao esse pescador, e nomeadamente um pescador da Pérola do Oceano. A Pérola do Oceano. Eu vivia nas Lajes do Pico, e elas varavam lá, e a Pérola do Oceano, o Foro Atlântico, o Belador, enfim, uma quantidade. E eu queria aproveitar, e sei também um pouco das condições, apesar das condições que viviam de facto a bordo, e depois mesmo de outras traineiras, mais antes da designada Frota Azul. E eu queria deixar aqui uma palavra também de registro de homenagem a todos aqueles que, durante estas longas décadas, exerceram a atividade da pesca, do atum, que foi durante muitos e muitos anos fundamental para a economia destas ilhas, nomeadamente do Pico e do Faial também, mas sobretudo do Pico, onde havia mais pescadores, e onde criaram muita riqueza para a economia, e que deram um contributo muito importante para também a melhoria da qualidade de vida de toda a população. E, portanto, saudar aqui o José Eduardo, por ser um jovem pescador exemplar, e dizer aquilo que o Manel quis que este programa, ou corroborar com o que ele disse, que ele quis que este programa tivesse também por objetivo para os jovens. Vale a pena ser pescador. Hoje a profissão da pesca é tão digna como qualquer outra profissão. E rentável. E rentável, talvez muito mais rentável do que muitos pensam, se for também bem orientada, com certeza. Mas acho que isto é importante que de facto se diga, porque quando se vê aqui do José Eduardo a dizer que ainda há alguma dificuldade em alguns tripulantes em conseguir tripulações locais, portanto, eu recordo-me, só para terminar, das entrevistas que foram feitas pelos mestres pescadores que concorriam para a Frota Azul. Houve um pescador, um mestre, não vou dizer qual é, que há a pergunta que se fazia, assim, que na altura pensava-se também que a Frota Azul pudesse pescar de inverno, portanto, também era esse o objetivo, e houve um mestre que disse assim, um jovem mestre também, que disse assim, quando se perguntava, mas vais ter tripulação para pescar durante o inverno, quando chega ao mês de outubro já tem 500, 600 e já todos querem envarar, e ele foi muito sereno e resposta imediata. Vou ter com certeza, porque se eu me reconhecem como eu sendo um bom mestre, e se quiserem pescar na época do atum, também vão ter que pescar na contra-safra, não é? Nos demersais. Caso contrário, eu já não contarei com eles na época seguinte. E esta frase valeu praticamente uma decisão de atribuir, e que felizmente foi também um mestre de sucesso. E relembro-me também, eu recordo aqui o que o José Eduardo disse, e que portanto tem uma tripulação fixa, praticamente fixa, ou sempre fixa, é sinal também das suas qualidades profissionais e, portanto, do seu exemplo para outros. Bem-ajam e continuação de muito, muito sucesso para teu bem, mas para bem da economia da tua ilha e das ilhas, e portanto para onde é efetuada a pesca. É assim que se cria riqueza. E para criar riqueza é preciso controlar todo o processo, do princípio ao fim, como ouvimos aqui o Zé Eduardo dizer. Aliás, ele também fala em processo de pesca e método de conservação do peixe dentro do barco, coisa que também valoriza, porque nas épocas mais passadas era apanhar o peixe de qualquer maneira e atirá-lo para dentro do barco, porque a finalidade era outra. Portanto, é tudo uma questão de inteligência e de saber, de dominar a arte da pesca, mas um homem que diz que tudo o que é pesca me interessa, de certeza que vai estar sempre dentro do assunto. Foi um prazer ter o José Eduardo aqui connosco. Em nome dos realizadores deste programa e da equipa técnica, despeço-me até Maroiços daqui a 15 e dias. Maresias.